Aí, estamos ao vivo para todo o Brasil, todo mundo. Hoje estou tomando o meu chá. Aqui, pode mostrar a marca? Pode, porque eu não estou aqui no programa do Biago, então pode mostrar a marca. Estou aqui tomando o meu chá. Eu sou a pessoa agora que está tomando chá, estou adorando chá de camomila, de hortelã, uma coisa que enriqueceu minha vida, me deixou até mais calmo, porque as pessoas sabem que eu sou muito hiperativo. Então, uma coisa maravilhosa. Vou até tomar um pouquinho aqui em homenagem. Uma delícia. Estamos com mais um programa número 106. Meu Deus do céu, 106 pessoas toparam aparecer aqui no meu programa. Eu pentelho mesmo, mando zap, mando inbox no message, mando story, eu respondo tudo. Esses nomes todos aí da tecnologia, das redes sociais, eu mando mensagem para todo mundo e a maioria das pessoas topa e eu fico muito feliz. E eu estou conhecendo o Brasil, o Brasil pensante na questão audiovisual, na questão dos cinemas, das questão das histórias que os filmes nos contam, né? É muito bom debater, né? Tudo que os filmes trazem pra gente. E hoje eu tenho certeza que com Bianca vai ser um papo muito bacana, quero muito conhecer a sua trajetória. E vamos começar o nosso programa. Bianca, eu tenho um textinho aqui que eu sempre falo aqui que eu roubo de algum lugar, que eu roubo do LinkedIn, do Facebook, mas dessa vez ela me mandou pelo Zap, então facilitou muito minha vida. Mas então vou começar aqui com um texto e a gente começa o nosso papo de hoje. Quem estiver ao vivo aí com a gente, mande suas mensagens, tá bom? A gente vai sempre tentando encaixar aqui na nossa pauta, se for possível, tá bom? Então vamos lá, então. Nossa convidada de hoje ela é gaúcha, jornalista, crítica de cinema, essa profissão que eu tanto adoro, tem tantos amigos na crítica de cinema, tantos amigos e amigas. Ela é filiada à Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, a ACIRS, eu acho que é assim que fala, né? A CIRS. Isso. E a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, que a gente já recebeu tanta gente aqui da Abracine, muito bacana. Ela já integrou os júris dos festivais de Brasília, do cinema brasileiro, do Festival, e também no Santa Maria Vídeo Cinema. Ela é editora e sócia do site Formiga Elétrica. Ela também faz parte do coletivo Elviras, né? Sim. Me mandou também o coletivo. Também já recebemos vários integrantes do coletivo Elviras aqui. Várias Elviras já passaram aqui, que eu já vi. Várias. Foi muito bacana os papos. Ela possui pós-graduação em cinema e é mestrando em ensino de humanidades e linguagens da Universidade Franciscana. Caramba, o currículo dela, meu Deus do céu. Boa noite, Bianca. Tudo bem, Bianca Zasso? Olha, muito obrigado pela presença, Bianca. Estou muito feliz de receber você aqui no humilde lar cinéfilo. Como é que você está? Eu estou muito bem, eu que agradeço esse convite, pelo amor de Deus. Olha, muito obrigada. A gente fez várias conversas, né? Muda a data, muda horário, coisa, mas conseguimos, né? Eu sabia que eu tinha que participar. Quando, não sei, mas que eu ia participar em algum momento isso ia acontecer, né? E fico muito feliz de estar aqui, porque falar sobre a função do crítico de cinema, eu brinco assim, que a crítica é uma cachaça, né? É mais que uma função, é uma cachaça, porque quando você começa a escrever crítica, das duas, uma. Ou você acha um saco e larga rápido, né? As pessoas que começam e logo largam, não. Agora, se você começa e você pega gosto pela coisa, assim, você não consegue passar um dia, sabe? Você fica, às vezes, me coçando. Eu passei uma fase, assim, que eu não tinha tempo para escrever, e aí, às vezes, terminava de assistir um filme e dizia, meu Deus, eu preciso escrever sobre esse filme. Aí os dedos começam a coçar, assim, preciso escrever. Nem que seja um rascunho, sabe? Então a crítica tem essa magia, assim. E eu sou muito apaixonada por essa função que eu escolhi ter no mundo, mais que uma profissão, é uma função, tem uma função na sociedade. Eu sou crítica de cinema. Que bacana, show de bola, excelente. Eu adoro, cara, adoro ler críticas de cinema. Eu estudava na faculdade, aqui eu moro no Rio de Janeiro, né? Então, durante os meus estudos, eu morei aqui no Rio de Janeiro também. Então, era muito longe a minha faculdade da onde eu morava. E eu pegava um ônibus, que eu lembro dele até hoje, cara, era o 755, era a linha do ônibus. E não tinha negócio de podcast, não tinha internet, não tinha quase nada disso. Eu tô ficando velho já. E aí, eu pegava o Jornal Globo, e ficava recortando as críticas do bonequinho do Globo, que é um dos mais famosos, né? O bonequinho, né? A representação do bonequinho, aquela coisa toda. E eu ficava gravando, eu guardava aquilo ali e ficava torcendo. Toda hora era sexta-feira, a troca de circuito na época, e eu ficava recortando as críticas, porque no jornal, às vezes, saía a crítica completa também, né? Aqueles textos bacanas, né? Eu ficava falando, caramba, que legal. Às vezes eu não concordava com nada.
Nada do que era falar sobre não vimos o mesmo filme, eu ficava num duelo, eu e o jornal ali, era uma coisa louca. E aí depois é muito bacana que mais tarde eu conheci muitos desses bonequinhos e bonequinhas também, né? E eu fiquei muito feliz, assim, de conhecer. Eu falei, pô, caramba, pô, você é uma referência. A pessoa fica até meio assim, né? Pô, referência aos artistas. Eu falei, não, vocês com seus textos, né? Seus pensamentos, suas reflexões, também a gente é muito importante debater, né? Então, agora eu faço isso na internet. Eu sempre tiro uma hora do meu dia para poder pesquisar sites, pesquisar. Tem muita gente nova escrevendo sobre cinema, né? Muita gente nova. Muitas homens e mulheres, eu acho que tem até mais mulheres novas vindo com a crítica de cinema, isso é maravilhoso, né? Porque sempre foi meio machista, né? A crítica de cinema. Vamos falar a verdade, né? Eu acho que você está sendo bondoso, né? Você é muito machista. Exatamente. Era muito homem e tinha pouca mulher. Eu tenho certeza que, poxa, caramba, tinha um monte de mulher querendo escrever e que bom que estão aparecendo oportunidades e que venham cada vez mais. Pois a gente precisa de tudo, de todos os olhares para dentro dos filmes, isso é muito importante. Vivemos em uma grande sociedade cinéfila, precisamos de todos os olhares. Eu sempre falo aqui que é muito importante isso. Ô, Bia, seguinte, eu vou chamar de Bia, tá? Pode chamar. Quando chama de Bianca, às vezes eu não respondo, porque eu tô tão acostumada a chamar de Bia, sabe? É pessoa física, pessoa jurídica. Bianca... Esse negócio de nome também é complicado comigo. Eu, assim, no trabalho, eu tenho dois celulares. Um é de cinema, o outro é de outras coisas. Aí o de cinema é só Camacho. Aí o outro é Rafa. Então, meus dois nomes, assim, ao longo do meu dia. Aí eu já sei até com quem eu tô falando. Quem é essa pessoa? Tá, Camacho vai ser alguém ligado de cinema. Mas, Bia, é o seguinte, quero saber de você uma coisa. Essa é uma pergunta default, uma pergunta padrão que eu sempre faço, que é o seguinte. Como é que foi o teu início nesse universo crazy, louco, do audiovisual? Quando é que você bateu no peito e falou assim, eu vou pesquisar sobre cinema, eu vou estudar cinema, eu vou escrever sobre cinema. E outra questão, sua família não sempre te apoiou nas suas escolhas? Conta pra gente. Bom, a minha família não só me apoiou, como ela é responsável pelas minhas escolhas, né? Eu venho de uma família, assim, muito da área das exatas também. Minha mãe é economista, sabe? Meu tio, que foi uma espécie de irmão mais velho, é da engenharia. Sim. Mas, assim, eles gostavam muito de cinema e de música. Aqui em casa, eu digo aqui em casa porque eu estou na casa da minha adolescência gravando hoje, né? A casa onde eu passei toda a minha infância e adolescência. Em casa, a gente sempre conversou muito sobre música e sobre cinema. Então, todo mundo gostava de assistir filme, a gente frequentava bastante cinema, via muito filme em casa também, muita locadora, e se conversava muito sobre isso. Isso era meio que, tipo, na mesa de jantar, às vezes rolava assim, eu gostei muito daquele filme, eu assisti um filme, você viu que estreou o filme e tal. Essas conversas faziam parte da minha vida, né? Claro, ninguém na minha família tinha formação em cinema, ninguém era crítico de cinema, mas digamos que era um assunto frequente, sabe? É tipo, me passa o sal e, você viu no último filme do Robert De Niro? Uma coisa assim, essa era a minha vida. Que legal, que legal. E era muito divertido, tipo, era natural, só que eu, em algum momento, assim, eu não sei dizer bem o momento, eu me dei conta de que eu gostava mais que eles disso, mais que o resto da família, sabe? E aí, quando eu fui escolher a minha profissão, enfim, eu tinha que escolher a minha faculdade, eu sempre quis jornalismo porque eu sempre gostei muito de escrever. E para bater de frente com uma professora que eu tive, que dizia assim, você tem que fazer letras, porque você gosta de escrever, você tem que fazer letras. Só que eu não ia muito com a cara dela. E aí eu disse, não vou fazer letras, eu vou fazer outra coisa que escreva bastante. Aí eu digo, eu vou fazer jornalismo. Então, era desde, tipo, 8ª série, eu já falava que eu queria fazer jornalismo. Fui fazer jornalismo na faculdade de jornalismo que eu entendi o que eu queria fazer. Porque quando, nessa fase aí de transição, ainda com as descobertas cinematográficas que passaram pelo filtro da minha família, né? Então, eu comecei, por exemplo, minha mãe gosta muito de musical, meu avô gosta muito de faroeste, que é o meu gênero preferido. Eu assisti muito faroeste com ele. Meu pai já gostava bastante dos filmes do Teixeirinha, que é um clássico aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu tinha várias referências. E eu achava que eu ia ser, tipo, roteirista, ou de repente trabalhar com produção, sabe? Só que eu nunca imaginei que, tipo, eu ia ser, tipo, crítica de cinema. Essa profissão, essa função não existia para mim, não era uma referência para mim. Eu gostava muito de ler crítica, mas eu nunca parei até então e pensei, quero escrever crítica.
E quando eu entrei na faculdade, eu fiz algumas oficinas que a faculdade mesmo oferecia de roteiro para documentário e tal. A faculdade que eu fiz tinha várias disciplinas de cinema, né? Tanto optativas quanto obrigatórias. E quando eu cheguei na disciplina ali de cinema 2, cinema 1, que era história do cinema, eu disse, cara, que legal isso. E eu comecei a ler muita crítica nessa época, mais do que eu já lia. Porque o professor trazia, né? Olha, isso aqui é uma crítica desse filme clássico. Vamos analisar o que o cara está prestando atenção. E ali foi o estupim, assim, eu acho que eu quero fazer isso, sabe? Eu acho que eu quero escrever sobre cinema. E desde que eu entrei na faculdade, eu passei a integrar um cineclube, que era dessa faculdade, se chamava Cineclube Unifra. Unifra era o nome da universidade na época, e hoje chamou FN, que é a Universidade Franciscana, onde eu faço mestrado. E aí, no Cineclube, a gente era incentivado, fazia parte do trabalho de bolsista do Cineclube, escrever sobre os filmes que iam ser exibidos. E ali foi que dei o primeiro gole na cachaça, né? Como a gente tá falando dos bastidores, que a crítica para mim é uma cachaça, porque eu não consegui mais fazer outra coisa. Então, toda vez que eu via um filme, eu pensava sobre ele, eu queria escrever e eu queria trocar com as pessoas. Eu acho que isso foi primordial assim para eu me dar conta do que eu queria fazer isso para minha vida. Porque o texto, eu vejo o crítico como um mediador, sabe? Quando você me pergunta assim, o que faz um crítico de cinema? Ele é um mediador entre o público e o filme. Ah, mas o público não é capaz de entender o filme sozinho? Claro que é. Só que o crítico, por ter uma bagagem cultural diferente da do espectador, por, sei lá, ter visto mais filmes, ter, de repente, estudado algumas questões técnicas de cinema, ele pode te trazer aspectos que talvez você sozinho não percebesse, né? Eu acho que essa é a magia da crítica. Quantas vezes eu li uma crítica e eu disse, peraí, eu não tinha prestado atenção nisso. E aí eu vou lá e vejo o filme de novo e eu vejo um novo filme, sabe? Isso é muito mágico. Eu disse, cara, eu queria provocar isso em alguém, sabe? Alguém ler um texto que eu escrevi, voltar ao filme e perceber que era aquilo que ele não tinha percebido antes, ou então confirmar algo, né? Realmente, olha só, olha esse detalhe que ela falou ali, realmente está ali. Ou então, não, eu não concordo, eu continuo não enxergando o filme que a Bianca enxergou. Isso que eu acho bacana, essa troca. E eu acho que essa minha função de mediadora é o que mais me apaixona na crítica, sabe? Eu não existo se ninguém lê o meu texto, sabe? Eu preciso de outra pessoa. Isso que é a magia. Quando eu lanço um texto assim, ou falo de algum filme, eu fico esperando a volta, sabe? Eu quero o retorno, porque senão não tem função o meu trabalho. Escrever para eu ler, dizer, ok, eu concordo com tudo isso que eu escrevi, não tem graça. Preciso do outro, né? E foi esse estupim, assim. Claro que eu comecei a minha vida como repórter, né? Logo depois de formada, dei uma sorte absurda que eu caí na editoria de cultura, logo no meu primeiro emprego, e aprendi muito. O meu editor era o Francisco Dalcol, ele entendia muito de arte, então ele era um cara assim muito inteligente. Eu ficava às vezes prestando mais atenção no que ele dizia para os outros, não comigo ali na pauta para aprender mais com ele. Ele era um cara incrível e assim a minha primeira crítica que eu brinco que foi oficial, porque até então assim escrevia para o Cineclube, fiz alguns concursos, tal, mandar um texto sobre filme, tal, coisas de faculdade. A minha primeira crítica oficial foi que, assim, Santa Maria, que é a cidade onde eu trabalhava, ela tinha um delay de lançamentos, principalmente de cinema nacional. As coisas chegavam sempre atrasadas. E o filme Besouro, que é um filme brasileiro, muito bacana, eu gosto bastante, ele estreou bem depois, só que eu tinha ido a Porto Alegre na minha folga assistir o filme na estreia. E quando eu vi que ia estrear, eu falei pro meu editor, tipo, eu já vi esse filme. E ele, pô, tu quer escrever sobre ele? Quer fazer não só uma matéria que o filme vai estrear, mas tipo, escrever a tua opinião sobre o filme? Cara, claro que eu quero. E guardo com muito carinho, assim, aquela capa do segundo caderno com o meu texto, que foi a primeira vez, assim, que eu tive a oportunidade das pessoas lerem, porque até então eu escrevia para um nicho, né? A faculdade, professores, ali eram trabalhos de estudante de jornalismo. E a partir dali, tanto que assim foi a decisão, foi o que me fez decidir, depois que eu comecei a escrever mais sobre cinema e acabei, a partir dali, colaborando com outros veículos aí de crítica,
eu botei na minha cabeça, não, eu quero fazer cinema. E aí que eu fui fazer a pós em cinema, né? Fui a única da minha turma que fez uma análise fílmica e não um curta-metragem. Isso é meio louco. Tipo, quando eu entrei lá, eu sabia. Tipo, a maioria das pessoas fazia um curta-metragem, um documentário, uma ficção. E eu entrei lá disposta a aprender sobre cinema e colocar isso na minha análise fílmica. Né? Então, os meus colegas todos, que são meus amigos até hoje, eles falam assim, aquela menina que não vai fazer filme, aquela que vai escrever, e eu fiquei com essa fama, mas acabei colaborando, óbvio, na produção dos curtas dos colegas, mas ali foi, eu disse, não, é isso que eu quero fazer. E comecei a escrever feito uma louca para 200 mil lugares. Houve um tempo assim que eu escrevia para 8 lugares. E não sei, não me pergunte como eu dava conta, como eu até hoje não sei responder. Eu sei que eu dava, que a coisa funcionava, que eu entregava o texto no dia e tudo dava certo, assim. Mas foi ali que eu me dei conta que era isso que eu queria fazer, sabe? Que eu não queria nem ser cineasta, nem roteirista, eu queria ser crítica de cinema. Porque muitas vezes, né, Rafael, a gente sabe que as pessoas têm uma visão que um crítico de cinema é sempre um cineasta frustrado, né? Alguns críticos talvez tenham dito isso para você, né? Às vezes... Eu já ouvi esses termos. Eu não concordo muito, não. Não concordo muito. Não, eu também não concordo, mas assim, acontece já, inclusive já me perguntaram isso uma vez. Você Sério? queria ser cineasta e aí você virou crítica? Não, querida, houve um tempo que eu pensei que eu poderia ser, mas eu me dei conta de que eu não tinha nem talento e nem amor por aquilo. Tipo, eu não tenho apreço por fazer um filme, eu tenho apreço por ver filmes. Né? E quando eu entendi isso, eu encontrei o meu lugar. Então, eu sempre digo, eu não sou uma cineasta frustrada. Eu quero que existam cineastas extremamente talentosos para eu poder assistir as obras dele e escrever sobre elas. Então, foi ali, assim, a decisão não tem uma data, mas eu acho que ter experimentado a crítica na faculdade foi o que me fez, assim, dizer, não, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, né? Nem que... E sempre pensando que muitas vezes eu não vou ser paga por isso, muitas vezes eu não vou, né, vou ganhar apenas um joinha ou alguns amigos, mas isso já vale a pena, sabe? É difícil, não é fácil a vida de crítico, mas foi uma escolha. Foi uma escolha, tipo, não foi a crítica que me escolheu, eu escolhi a crítica, né? Show de bola, excelente. Mandar aqui um beijo pro pessoal aqui, ó. O Gustavo Rodrigues está aí. Boa noite, Meu Gustavo. sócio do Formiga Elétrica, Gustavo. Abraço, Gustavo. A Cecília Barroso, querida, também. A Tchuli, beijo, Tchuli, querida, esteve aqui também com a gente. Uma maravilhosa. Maravilhosa. A mulher do texto. Eu acho que a Cecília é uma das críticas mais poéticas que esse país tem. Porque os textos da Cecília... Menina. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Beijo, Cecília, para você, querida. O Carlos Bade, que também está aí com a gente. Viva o Cineclube Unifra. Que bacana. Meu professor orientador lá no Cineclube Unifra. Que bacana. Tu falou do Besouro, o João Daniel teve aqui, o meu amigo João Daniel teve aqui, o de Komirov. A gente teve um papo aqui, foi muito bacana, ele é muito cinéfilo. O João é fera, né? E dá para perceber, né? Não, na obra dele. E a Mixer lá, que é, eu acho que é um dos sócios da Mixer, né? O sócio fundador lá da Mixer, é ganhador de vários leões de Cannes. Depois eu descobri que é o prêmio do marketing, né? O prêmio do marketing mais famoso do mundo lá. Ganhou não sei quantos lá. É fera demais. Gente boa demais. Grande João Daniel de Komirov. Depois vocês procuram aqui, pessoal, se quiserem assistir essa entrevista do João. É só procurar. É uma das primeiras, eu acho, 30 e pouco, 40 e pouco. Foi muito, muito bacana. O João, mega querido. Foi muito, muito bacana. Sabe como eu conheci o João? No Facebook, eu ficava fazendo enquete. Essa coisa louca, tô dentro do ônibus, tô dentro do carro, alguma coisa assim. Aí vou fazer uma enquete para conversar sobre cinema. Aí as pessoas começaram a responder, assim, no início do Facebook. Eu falei assim, por que são essas pessoas? Depois eu fui vendo, caramba, era diretor premiado, era não sei o quê. Eu falei, que bacana. E aí a gente vai criando meio que a distância, mas mesmo assim, uma comunidade cinéfila de alguma forma. Muito bacana. Um beijo para você, querido João Daniel. Ô, Bianca, seguinte, quero saber de você uma coisa. Você acha que os críticos de cinema, com seus textos, estrelinhas, bolinhas, raiozinhos, e etc e tal, né? Tem várias questões em relação a isso daí. Influenciam a ida do espectador hoje para ver um filme nos cinemas ou até mesmo assistir um filme no streaming? O que você acha?
Eu até dizer, com Formiga a gente tem as formiguinhas, né? Quantas formiguinhas esse filme ganhou? Eu tenho bastante dificuldade, inclusive, com esse negócio de formiguinha, de estrelinha, porque eu acho que às vezes a gente data o filme, né? Aquelas estrelinhas podiam mudar de lugar de vez em quando, mas eu acho que houve um tempo, eu acho que lá, sei lá, anos 80 e 90, essa coisa de você pegar o jornal ou comprar uma revista especializada e ler sobre um filme, né? Ler sobre um futuro lançamento ou um filme que está em cartaz, esse ritual, infelizmente, diminuiu bastante, né? As pessoas já não estão tanto procurando nesses locais. Eu acho que as redes sociais trouxeram uma possibilidade para a crítica, né? Então, assim, hoje você pode ter um canal no YouTube, você pode ter uma página no Instagram que você coloca os seus textos, as suas propostas, né? Tipo, assista isso, né? As suas dicas. Mas eu acho que ainda quem gosta mesmo de cinema, quem não está simplesmente pela diversão ou para ver o que o algoritmo quer que a gente assista, eu acho que ainda leva em consideração. Eu vejo principalmente quando tem comentários assim em postagens, seja em canal do YouTube ou mesmo num texto em algum site, as pessoas comentam assim: nossa, eu não ia assistir esse filme, eu não me interessei pela sinopse, mas lendo esse texto eu acho que eu vou assistir, acho que eu vou curtir. Ou então, nossa, eu estava esperando muito mais, esse teu texto me fez, não sei se eu vou assistir esse filme, eu vou assistir, né, com o pé um pouco atrás. Eu acho que ainda existe. Eu acho que quem gosta de cinema, e como tu disse, essa comunidade cinéfila, assim, que a gente cria, cada um cria a sua, eu percebo que as pessoas levam em consideração. E eu acho que também se criam os lugares, por exemplo. Tem muita gente que gosta de filme de super-herói, né? Então, quem gosta de filme de super-herói, você acaba procurando pessoas que escrevem mais ou que falam mais sobre esses filmes. E você sabe que aquela pessoa, digamos, tem um background maior sobre aquele assunto e ela vai te dar mais subsídios para você entender o filme, ou de repente gostar ou desgostar do filme, ou querer assistir ou não querer assistir. Então, eu acho que está muito nichado, sabe? Hoje em dia as pessoas, por exemplo, tem um cara que eu adoro, que é o Felipe Leão. Felipe, ele é específico, né? O Felipe tem um tipo de filme, claro, ele entende muita coisa, mas as pessoas que gostam, por exemplo, de um cinema mais mainstream, talvez não curtam a página dele, não leiam os textos dele, né? Porque ali você procura uma coisa mais clássica, né? Um pensamento assim mais profundo, referências diferentes. Eu acho que as referências são algo muito forte no trabalho crítico. Você não pode escrever sobre um filme se você não viu outros filmes. Parece uma coisa meio lógica na nossa cabeça, mas muitas vezes você vai escrever, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui, ó. Temos ali o Antônio das Mortes, querido, que está cuidando de mim nas costas. Se você vai escrever sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol, você não pode partir de Deus e o Diabo. Você tem que pensar no contexto social em que esse filme foi feito, né? Quem é o diretor desse filme? Que Brasil era esse em que esse filme foi feito? Parece bobagem, mas isso contribui para o teu texto, né? Isso vai trazer informações que vão fazer tu entender melhor certas questões do filme. E eu não estou falando que assim, quem não souber disso não vai entender o filme. Não, filme é antes de tudo experiência. Então, assim, eu posso assistir, eu tenho certeza, por exemplo, se você, eu gosto, acho que é o Jean Renoir que fala um negócio disso, que é, se um filme tem 1.000 espectadores, nós temos 1.000 filmes. Ou seja, o filme que eu vejo não é o filme que você vê e não é o filme que a minha mãe vai ver. Porque são pessoas diferentes, com bagagens diferentes. Por isso que eu acho que quem busca a crítica de cinema hoje são pessoas que gostam mesmo de audiovisual, querem entender, não querem ficar simplesmente com vi o filme, me diverti ou não me diverti e tá bom assim. Não, é uma pessoa que fica com aquela pulga atrás da orelha. Por que eu não gostei disso? Ou por que eu adorei isso? Né? Então vai buscar. Eu conheço, e também mudou esse jogo, né? Se tinha a ideia de que tinha que ler a crítica para assistir o filme. Hoje em dia você pode fazer o caminho contrário, né? E é muito legal também. Você lê a crítica depois que você assistiu e começar assim, nossa, isso eu prestei atenção, nossa, isso eu não vi, isso eu não concordo, isso eu concordo. Então, eu acho que assistir um filme, a experiência de assistir um filme, passa pela crítica. Quando você não está afim de apenas diversão.
né? Porque também não tô julgando quem assiste o filme, desliga e vai comer uma pizza e nunca mais pensa no filme. Isso não é um problema. Mas o nosso trabalho é que o filme dure mais do que as 2, 3 horas que ele tem de história, né? Que a gente leve ele para outros lugares, né? A gente brinca até. Eu, esses tempos, estava conversando com uma amiga sobre um filme que ela disse, nossa, mas faz 20 anos que a gente assistiu esse filme e a gente continua falando dele. Eu disse, sim, porque ele está durando, ele está ainda dizendo coisas para a gente, né? Então, ele envelheceu, mas envelheceu bem. Né? E como é que esse filme envelhece bem? Com a crítica, que traz esse filme em outras situações, que traz ele para comparar com um filme que está sendo lançado agora. Né? Então, eu ainda acho que as pessoas que gostam mesmo de cinema ainda buscam na crítica não um certo e errado, que isso não é a função da crítica, mas uma opinião, um olhar, um novo olhar, bem como tu disse, um olhar diferente ou parecido com o seu para compreender melhor, para viver melhor a experiência do filme. Bacana. Você falou aí, ah, não, pô, tem gente que talvez veja um filme e vai lá comer uma pizza. Eu já comi várias pizzas depois de ver vários filmes do Nicolas Cage, porque às vezes eu não consigo refletir sobre o que eu vejo ali na tela. É muita coisa ruim. Jesus Cristo do céu, olha do céu. A gente Mas é fã do Nicolas Cage lá no Formiga. Acho que você tem que dar uma olhada no seu celular, Rafael. A gente tem uma opinião muito peculiar sobre Nicolas Cage. Bianca, olha, eu vou te falar, olha, o Nicolas Cage era meu ídolo, mas a gente vai ter uma pergunta sobre Nicolas Cage daqui a pouco, aí a gente conversa sobre o sobrinho do Coppola, o primo da Sofia, já já. Ô, Bianca, seguinte, queria saber de você uma questão. O Tropa de Elite, ele é um dos mais badalados longas-metragens do cinema brasileiro, lotou salas de cinema de todo o Brasil, né? E até alguns lugares do mundo também. Ele ganhou o prêmio lá em Berlim, que é muito famoso, o Urso de Ouro de Berlim. Né? Nós cinéfilos sabemos que é um prêmio muito importante, né, do audiovisual mundial. E das mãos do Costa Gravas, que é um diretor que tem uma filmografia muito ligada à questão dos direitos humanos. Né? Então, a equação para algumas pessoas não fechou. E vários pensamentos na época, alguns textos na época, já saiu até em revista isso, se eu não me engano, algumas pessoas acham que esse filme pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma questão sobre isso, Bianca. Você acha que o cinema ele tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha? Eu acho que sim, e que esse meu sim é muito perigoso. Essa minha resposta sim é muito perigosa, porque eu acho que qualquer maneira de arte, qualquer forma de arte, ela tem um peso na nossa vida. Mesmo que você, e eu não estou falando de quem estuda a arte, eu estou falando da pessoa que vai numa exposição, que vai ao cinema, que lê um livro, né? Da pessoa que consome, né, a arte. Eu acho que, por exemplo, vou me dar como exemplo, tá? Por exemplo, o Costa Gavras foi um cara que eu descobri ainda na adolescência. Eu assisti Z por um acaso, assim, tipo, o filme estava passando na TV e eu já tinha ouvido falar no nome dele, do diretor, e eu disse, cara, eu vou assistir. E aquilo me impactou muito, né? Na época, por ser muito jovem, por ainda não, enfim, não ter a consciência política que eu tenho hoje, aquilo me impactou e eu não sabia explicar por quê. Né? Ao voltar ao filme, já adulta, já com uma outra cabeça, numa outra fase da vida, eu me apaixonei pelo Costa Gavras, porque eu acho que ele é um dos poucos caras que consegue ter um afeto, existe afeto nos filmes do Costa Gavras. Né? Ele está falando de política, ele está falando de coisas extremamente cruéis que aconteceram na sociedade, mas sempre tem afeto, sempre tem alguém ali, um cara lutador, um cara até um pouco sonhador, né, que está envolvido naquela trama, muitas vezes sem querer. Né? O cara entra naquele labirinto sem querer. Por quê? Porque ele está em sociedade. E querendo ou não, a política vai nos perpassar, mesmo que a gente diga, eu não me interesso por política, eu não me envolvo com isso. Eu acredito que hoje, nos tempos que a gente vive hoje, tudo acaba sendo um filtro e uma possibilidade para se fazer um discurso. Então, hoje em dia, quando alguém assiste um filme e aquele filme diz algo que ela acha que é verdade, que a pessoa acha que é verdade, ela vai exaltar aquilo.
como sendo a sua verdade e a verdade do mundo, não só a sua verdade. Então, eu acho que às vezes, muitas vezes a gente procura no cinema respostas para as nossas questões pessoais. Então, a gente quer que o diretor diga o que a gente acredita, né? Então, eu acho que essas questões fascistas, tipo Tropa de Elite, eu acho o seguinte, eu acho o Tropa, se eu analisar o Tropa, digamos, esteticamente, eu acho ele um filme de ação perfeito. Ele é um filme de ação que segue todas as regras do cinema de ação muito bem, ele é bem construído, né? O roteiro é bem construído. Só que assim, se você me perguntar se o que eu vejo em Tropa de Elite é uma coisa que eu gosto, eu gostaria de que o meu país fosse mostrado fora daqui dessa forma, não, óbvio que não. A gente tem um protagonista que, óbvio, como todo bom protagonista, ele é dúbio, ele tem coisas boas e coisas ruins, porque eu acredito assim, quando um personagem é completamente bom, ele não é um bom personagem. Ninguém é completamente bom, assim como ninguém é completamente ruim. Então, nesse caso, eu acho que o Tropa de Elite é um filme perigoso, entre aspas, porque se você quiser pensar o Capitão Nascimento como um cara fascista, perigoso, né, que faz coisas que não são certas e que segue regras, institui regras a si mesmo e a quem está com ele que não são tão legais, você pode fazer isso. Mas você também pode olhar e dizer, esse cara vai salvar o meu país. É esse cara, esse tipo de pessoa que eu quero que comande esse país. Então, eu acho que quando a gente fala de cinema e política, a gente tem que pensar que uma obra é sempre um retrato do seu tempo, mesmo quando ela é, sei lá, uma ficção científica, quando ela se passa em outro planeta, mas ela é um retrato do seu tempo. E eu acho que às vezes as pessoas, eu acho que eu tenho visto muito isso, né? Eu acho que, tipo, é quase como pensar esse não olhe para cima, né? Teve gente que disse que era uma apologia à direita e outras pessoas dizendo que era uma apologia à esquerda. Então, assim, cada um enxergou o filme que quis. E ele é um filme que permite isso, né? E é uma comédia. Se a gente pensar nisso, seria trágico, cômico se não fosse trágico, né? Então, pensar que o cara construiu uma comédia que faz com que pessoas de ambos os lados, digamos, se a gente falar nessa polarização atual, se identificam e podem pegar para si e dizer, é isso aqui que eu acredito, né? E aí, quando você coloca essas duas pessoas conversando, parece que elas estão falando de filmes completamente diferentes, que não é o mesmo filme que elas assistiram. Eu acho que cinema e política é coisa séria. Eu acho que a gente tem cineastas que trabalham muito bem nisso, mas eu ainda acho que, por conta da arte ter esse lado que te permite, né, dar uma viajada tipo, o que aparece na tela não precisa ser exatamente o que está na tela, você pode tirar significados daquilo que não o que está ali mostrado, fica perigoso, porque aí você pode dizer, olha, isso aí significa X, né? E as pessoas acreditarem e transformarem isso num símbolo, numa força motora para levar discursos que podem ser pacíficos e podem ser fascistas. Né? Então, assim, é um assunto muito delicado. Eu acho que o cinema é uma arma muito importante para se pensar política. Porque, tanto que, assim, se a gente não só olhar filmes de um determinado país, a gente vai achar que aquilo é a realidade. Que a gente pensa que o cinema é um retrato do real. E muitas vezes não é. Então, assim, se você só vê filme americano, a sua imagem de mundo é uma. Agora, se você se permite assistir filmes iranianos, filmes, sei lá, turcos, né? Filmes japoneses, você vai ter um outro viés do mundo. E conhecer que o mundo é vasto, que o mundo é diferenciado, que existem muitas possibilidades, te faz pensar no país que você tem e no país que você quer ter. Então, eu acho que falta, assim, gente sem consciência política pode se valer do cinema para levar uma mensagem que às vezes não é nem a que o diretor do filme queria, sabe? Pode usar isso para o mal e para o bem. Mas eu acho que ainda o que faz, se você tem consciência política, você pode se valer do cinema para educar as pessoas, né? A gente tem uma educação assim, midiática, né? Pensar sobre o que você está vendo e não simplesmente absorver aquilo, né? Porque você pode tirar uma conclusão errada e levar isso adiante, né? E fazer com que outras pessoas acreditem. Quando você vê, você vira quase um guru, uma coisa,
né? Então, eu acho um assunto muito delicado, mas eu acho que a gente tem bons diretores que falam de política sem precisar fazer filmes políticos, sabe? Então, assim, se falou muito do Marighella, né? Ah, um filme político e tal. Eu acho que, antes de tudo, é um filme sobre um cara muito importante da nossa história que a gente pouco conhece, né? Infelizmente, ele é pouco falado, e quando ele é falado, ele é citado como um diferente, né? E não como mais um personagem importante dessa etapa tão triste que o nosso país teve. Então, eu acho que, assim, é um filme político? Claro que é político. Um filme que levou 2 anos para ser lançado e que a gente sabe que não foi lançado por uma questão de censura, é uma questão política que esse filme vai carregar para o resto da sua vida. Ele poderia ser um filme, talvez, sobre um personagem fictício, mas ele é um filme político. Então, assim, a política está dentro e fora do cinema. E é sempre delicado trabalhar com ela, inclusive quando a gente escreve. Muitas vezes, e isso já aconteceu comigo muitas vezes, para você ver, vou te dar um exemplo. Quando a Chloe Zhao ganhou o Oscar, eu escrevi um texto para um site aqui da minha cidade, e falando, né, nossa, uma asiática ganhou um Oscar de melhor atriz, uma mulher. Isso acontece pouquíssimo no Oscar, isso não quer dizer que o Oscar está atento e tal, mas assim, é um ponto a ser comemorado, sabe? A vitória dela tem que ser comemorada. E veio gente fazer comentário dizendo assim: olha, sabe por que eles premiaram a Coisal? Porque eles têm negócios com a China. Então eles querem melhorar a relação deles com a China. Então, assim, eu não estava falando de política, eu estava falando de uma mulher asiática ter ganho um prêmio. E a pessoa trouxe política para o assunto. Né? Então, assim, até quando você escreve sobre arte, sobre um ponto artístico, ou seja, uma criadora asiática que ganha um Oscar por um filme, tal, as pessoas podem enfiar a política ali no meio. Né? Então, infelizmente, a gente vive num mundo onde os megafones estão no nosso bolso, né? A gente tem um celular e a gente pode botar a boca no mundo e dizer, olha, eu penso isso. Não importa se eu não tenho referências da onde eu tirei essas ideias, saíram vozes da minha cabeça. Então, a gente tem, infelizmente, a crítica tem que estar preparada, porque muitas vezes a gente é atacado por um texto por questões políticas e a gente não estava falando de política, a gente estava falando de um filme, de uma questão estética, e a gente é atacado por conta de política. Eu acho que a gente está num tempo muito difícil para fazer cinema e política. E cinema político, então, mais difícil ainda. Assim, corajosos são os que se atrevem, né, a fazer um filme assim, um filme que vai mexer, digamos, em tapetes onde tem bastante poeira embaixo, sabe? Pode acontecer aí, são tempos difíceis, infelizmente. Bacana, bacana. Ô, Bia, seguinte, queria saber de você sobre mais uma questão. Você é uma das membros da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Vários membros já passaram aqui, a Ivonete, Marcelo, um monte de gente já passou aqui. E foram sempre debates. Eu faço essa pergunta para todo mundo que é membro da Abracine e tem sempre respostas bem interessantes. Eu queria saber de você uma coisa. Como é que você enxerga essa importância da Abracine, né? Não só para os críticos, né? Desenvolvimento dos novos críticos, mas também para as pessoas, né? Com tudo, com as publicações que a Abracine faz, né? Com os debates, com tudo que envolve a Abracine. E outra coisa, a classe dos críticos de cinema no Brasil é uma classe unida, Bia? Eu acho que não, porque muitas vezes eles não se conhecem, sabe? Eu acho que a gente vive num país continental e muitas vezes tem pessoas trabalhando o cinema, fazendo crítica, fazendo um trabalho crítico bacana, mas que por conta, sei lá, de outras atribulações, não acaba pensando que pode ter um crítico que pode colaborar com ele que está a 500 quilômetros, sabe? Eu não acho uma classe unida no sentido esse, assim, de se unir por uma causa. Vai ser muito difícil você querer que todos os críticos se unam em nome de defender o cinema brasileiro, porque vai dar treta. Alguém vai discordar e vai dizer, não, eu não quero defender isso aí. A questão da Abracine, eu acho ela importante porque, assim, a Abracine é unida, sabe? Então, assim, na Abracine, o bacana, eu me lembro assim, eu sempre digo que eu tive 2 momentos muito importantes que me fizeram acreditar que eu era uma crítica de cinema. E como mulher, isso, o coletivo Elvira também foi muito importante, eu tinha dificuldade em me nomear crítica de cinema.
Ah, não, eu faço comentários. Eu escrevo de vez em quando. Por quê? Porque, de certa forma, eu me sentia não apta para isso. Né? São anos de opressão patriarcal na vida da gente, que a gente não sabe por quê, mas a gente não consegue dizer que é crítica de cinema. E aí, assim, tipo, Vale, você falou da Ivonete. A Ivonete foi a primeira crítica mulher gaúcha que eu li. E isso é muito importante, sabe? Porque, assim, eu conhecia a Isabela Boscov, né? Que escrevia na Veja e tal. Tipo, era uma mulher e era uma referência. Um dia eu quero ser a Isabela Boscov, sabe? Menina, assim, sonhar de escrever crítica na Veja, blá, 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 blá. A Ivonete foi a primeira mulher. O meu tio que se chama Sérgio, que morava em Porto Alegre, ele me trouxe uma revista chamada Teorema, Crítica de Cinema. E ele me deu de presente, assim, você gosta de cinema? Essa revista é feita por críticos lá de Porto Alegre. E eu lembro de abrir e ver o nome, Ivonete Pinto. E eu disse, opa, uma mulher. E eu comecei a ler, e ela era editora da Teorema. E ela virou a minha primeira referência. Ela disse, nossa, existe uma mulher gaúcha que escreve sobre cinema, e escreve muito bem. E eu disse assim, lá dentro de mim, eu disse, cara, um dia eu quero também estar nesse lugar. Eu também quero escrever sobre cinema numa revista importante como é a Teorema. E foi graças a Ivonete que eu escrevi na Teorema um texto que eu amo muito sobre como nossos pais. Então, assim, e aí, o meu primeiro passo para me assumir crítica de cinema foi entrar no Coletivo Elviras. Que lá eu vi outras meninas que eram da minha idade, ou próximas à minha idade, que tinham começado de maneira muito semelhante a mim na crítica. Eu disse, opa, peraí, tem gente parecida comigo, eu tenho um lugar. E aí eu entrei na Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, a CIRS. Na época eu escrevia no Papo de Cinema, né, que é um site querido, muito querido. Eu tenho uma trajetória assim, eu amo os textos que eu escrevi lá, porque eu vi filmes incríveis e escrevi sobre eles. E aí o Robledo, Marcelo, sempre ali, né, ajudando, colaborando, dando ideias, trocando ideias. Aí eu entrei na CIRS. Foi a primeira vez que eu me senti assim, nossa, eu sou uma crítica, eu estou filiada a outros críticos. Querendo ou não, é uma forma de tu se impor na função de crítico, né? Olha, você é crítica, você saiu da onde? Não, eu sou da Associação de Críticos do Rio Grande do Sul. Não é que é um selo, não é selo de qualidade, é um selo assim, olha, essa pessoa tem produção, essa pessoa tem referências cinematográficas, ela tem capacidade para ser júri, para fazer curadoria, para apresentar um texto sobre cinema. Então foi ali. Quando eu entrei na Abracine, foi meio o ápice, assim, eu fiquei muito feliz, porque, tipo, eu ia poder trocar com críticos. Enfim, conhecia muita gente da Abracine já virtualmente, mas a partir desse contato, poder ter uma troca mais direta, né? Querendo ou não, a gente tem as assembleias, a gente conversa, a gente conhece as pessoas, vai nos festivais e acaba se cruzando. Então, assim, o crítico de cinema, essa coisa da associação, ela é importante, inclusive, para quem quer fazer festival, por exemplo, quem quer organizar uma mostra. Onde é que eu vou buscar alguém para comentar um filme? Eu não estou dizendo que você não pode levar o seu amigo que você conhece, que gosta de cinema ou que escreve sobre cinema. Mas ali você vai ter profissionais que, digamos que tem. Eu preciso de alguém que fale sobre cinema americano dos anos 70. A gente ali vai ter. Bom, fulano lá, ele pesquisou isso, ou ele pesquisa isso, ele fez um doutorado sobre isso. Então, ele está ali dentro da Abracine e ele pode te ajudar no teu projeto. Eu acho que essa união da Abracine é muito... E a Abracine está com um projeto belíssimo de traduções. Então, a gente está trazendo conhecimento para os críticos. Né? Então, são traduções de textos importantes, tanto da crítica como também da teoria de cinema. Eu, sim, sou viciada nas traduções da Abracine, porque eu tive acesso a um texto do David Bordwell que é maravilhoso, que eu acabei até usando em alguns trabalhos meus depois. Então, assim, é um lugar onde você convive com outros críticos e você tem bagagem, te traz conhecimento, né? Acesso a conhecimento. Então, assim, é óbvio que a Abracine mostra uma certa união entre os críticos. Óbvio, ninguém ali tem o mesmo pensamento, ninguém ali tem as mesmas ideias e vai falar do mesmo jeito sobre os filmes. Tanto que a gente tem uma listagem anual dos melhores filmes do ano e muitas vezes dá briga, muitas vezes as pessoas que estão ali não concordam com o filme eleito, mas enfim, estamos numa democracia, votamos, né? Foi por voto e elegemos o filme. Então, eu acho que o crítico de cinema, essas unidades, essas associações são importantes para que haja uma organização.
sabe? Para que você saiba que naquele local ali estão os críticos de cinema do seu estado, do seu país. Isso é importante também para os festivais de fora. Então, assim, chega um festival, olha, eu preciso de um crítico brasileiro. Ele não vai sair catando crítico por crítico em sites, não, ele vai procurar talvez uma entidade como a Abracine, que reúne críticos do país inteiro. Só que, assim, isso não quer dizer que ali estejam todos os críticos do país, né? A gente sabe que tem gente escrevendo que não faz parte da Abracine, que tem um trabalho crítico, mas não faz parte da Abracine. Então, eu acho que também as Elviras colaborou bastante, porque a possibilidade de estar nas Elviras trouxe para muitas meninas a possibilidade de tentar uma vaga para entrar na Abracine. Então, assim, eu escrevo no Brasil, sabe? Eu escrevo aqui. Eu gosto muito da Suzy, a Suzy vem lá do Amazonas. Ela escreve muito bem, só que, tipo, como é que eu ia saber que uma menina no Amazonas escreve bem pra caramba? Ok, eu entrei no site, mas, por exemplo, para conhecê-la, para o mundo conhecê-la, para o resto do país saber que existe uma mulher que escreve super bem sobre cinema no Amazonas, a gente precisa de uma entidade, a gente precisa de uma organização, de alguém que diga, olha, temos aqui, ó, uma mulher que escreve sobre cinema, e até para questões assim, um filme rodado no Amazonas, ela tem muito mais cacife para escrever sobre isso do que eu, porque eu sou gaúcha. Eu nunca fui ao Amazonas, infelizmente, sabe? Eu conheço pouquíssimo do cinema produzido lá. Então, essas coisas, sabe? Tipo, você, ainda mais num país como o nosso, a gente precisa de gente mais específica. E eu acho que essas associações conseguem reunir. Não são perfeitas? Não são, nenhuma associação é perfeita, sabe? Quando você reúne pessoas, em algum momento pode dar algum problema, alguma treta, alguma discussão, mas é mais organizado, sabe? É um lugar para se organizar. Eu acho isso importante. Assim, para mim é muito importante a Abracine porque eu sei que se eu precisar de uma ajuda, se eu precisar de que alguém me oriente, ali eu tenho pessoas de confiança. Ali eu tenho pessoas que podem dizer, Bianca, de repente você faz isso, você faz aquilo. Tem as traduções. Bom, como eu já falei das traduções, né? Livros, estão produzindo os livros. Eu acho que tem uma questão de memória também. Então, assim, a Abracine lançou livros importantíssimos, né? Falando sobre a animação brasileira, sobre documentários, sobre os filmes brasileiros, agora sobre a crítica brasileira, né? Então, assim, isso tudo é história, isso vai ficar para as outras gerações saberem. Quem é que escrevia sobre cinema no Brasil? Tem lá um livro, a gente não tem todas as respostas. Não vai ser uma abrangência total, mas é um recorte, tem um recorte importante. Eu acho que estar associado, estar na Abracine, me dá possibilidades maiores, sabe? Como crítica de cinema. Principalmente de troca com os colegas, de conversar mesmo, sabe? De chegar e dizer, olha, esse filme eu não captei, ou então vamos conversar sobre isso, vamos fazer uma amostra sobre isso, trocar. Eu acho que a troca é o principal. Na minha profissão, acho que a troca é essencial, né? Se você não conversa com outro crítico, se você não faz uma troca, você se torna um crítico um pouco pior, né? Porque senão você fica só rodando ali em volta do seu umbigo, escrevendo sobre o que você acha, né? Sem ouvir sem ver o outro olhar, sem perceber o outro. E isso, assim, com certeza, se eu pegar um texto da Bianca lá quando estava no cineclube ainda, tinha 20, 21 anos, com certeza ele não vai me representar mais hoje. Porque eu trouxe outras coisas, eu vivi outras coisas, eu conversei com outras pessoas. E é essa magia, sabe? Então, assim, não quer dizer que aquele texto seja mentiroso. Ele não é mentiroso, ele é um reflexo do que eu era e da crítica. A crítica que eu sou hoje não é mais aquela. Né? Então, eu acho importante, principalmente pela troca e por conhecer gente, sabe? De ver gente que escreve, que tem projetos super legais. Então, assim, a Abracine é muito para isso. É essa coisa de estamos diante de críticos do país inteiro. E no negócio do tamanho que a gente vive, nesse país gigante, é muito mágico, assim, saber que tem gente lá longe, a quilômetros de distância, pensando cinema também, escrevendo e divulgando. Bacana. Não sei se me fiz entender. Não, claro, claro. Você já até respondeu outras perguntas que eu ia fazer aqui. Tá show de bola. Não pode, assim não dá. Não, que isso, assim que é bom o papo. Você falou tantas coisas bacanas, eu queria citar alguns nomes. O Papo de Cinema, que você já escreveu, do Robledo querido. O Robledo também já veio aqui, grande Robledo Milani. O Marcelo Miller também já esteve aqui com a gente. Muita gente bacana. O Papo de Cinema também é uma editoria que eu adoro. Sempre textos bem bacanas. Carmelo, o Homem Crítica, Bruno Carmelo, querido, assim... Nossa, o Bruno é um professor, assim, Bruno... as conversas... Eu nunca saí de uma conversa com o Bruno sem ficar assim,
eu preciso ver esse filme, eu preciso assistir esse filme de novo, sabe? Eu brinco com ele que até feliz aniversário que ele me manda uma dica ali no meio e preciso saber disso, sabe? O Bruno é fantástico também. Robledo, Marcelo, assim, caras que estão na crítica, né? Que sabem que é importante a gente falar de cinema, né? Eu acho que esses locais, esses sites são muito importantes. Se a gente pensar que hoje é muito Instagram, muita rede social, existem sites também que você pode ir lá buscar texto específico. Eu quero saber o que o fulano, né? O que o Marcelo Miller pensa sobre tal filme. Você vai lá no papo e você vai encontrar, né? É muito Então, bacana. Eles fazem umas lives também muito interessantes, sempre trazendo muito convidados boa. bacanas. Eles são fé. O Bruninho também já esteve aqui, o Bruno Carmelo. O Bruno, eu encontrava muito o Bruno quando ele estava aqui no Rio, que é aquele era do Adoro Cinema, né? Aí sempre tinha festival, cabine, não sei o quê. O Bruno é muito calmo, né? É uma pessoa muito inteligente, muito calmo. Exato. E eu sou imperativo. Às vezes eu conversava com ele e falava assim: caramba, eu acho que eu tô falando rápido demais, assim. Eu tô agitadão, assim, o Bruno na maior calma, tranquilidade. E aí, cara, tudo bem? Pô, sempre muito educado, um amor de pessoa. Grande Bruno Carmelo. Grande Bruno Carmelo. Acho que ele não tá nem mais no papo, né? Mas eu acho que ele foi para outro projeto, né? Mas de qualquer forma, é um cara que precisa ser admirado aí por todos. Tem vários textos dele jogados pela internet. Eu falo jogados no bom sentido, tá, pessoal? Mas aí no nosso marzão da internet. E você falou Bom da revista demais. Teorema. A revista Teorema é muito bacana mesmo, cara. Em 2014, eu fui num congresso de salas de cinema independente. O Marcos Melo estava nesse congresso. E aí o Marcos, figuraça, né? O Marcos Melo, outra figura. Max, querido. aí eu falei, pô, toma aqui a revista Teorema. Eu falei, caraca, ele me deu a revista. Assim, eu falei, caraca, que irado, cara. Muito bem feita também, né? Achei muito bacana A também. Teorema é assim, ela é um. Eu lembro que para mim, assim, uma menina de interior, quando eu vi aquilo, sabe, bem capa bonita, texto bom, papel bom, que gente, isso existe, meu Deus, eu preciso. Sabe aquela sensação assim, gente, eu preciso ler isso e como é que eu faço para entrar nesse mundo, sabe? A Teorema e outra coisa, pensar uma revista que só fala de cinema, né? Ela tem textos sobre cinema maravilhosos, análises, entrevistas, tudo sobre cinema. Então, você pensar isso, parece assim, é muito específico. Cara, mas assim, para quem como eu tinha pouquíssimo acesso, porque eu morava no interior, num tempo onde não tinha internet, minha gente. Então, assim, eu me lembro, eu sempre cito essa história, tá? É um clássico meu já. Assim, eu sempre quis assistir Cinema Paradiso. E na locadora aqui da cidade não tinha. E eu me lembro que, meu Deus do céu, eu quero assistir esse filme. Tipo, não tinha streaming, minha gente, não tinha internet, não tinha nada. E aí, uma professora minha, a Viviane, ela é professora de literatura, eu gostava muito das aulas dela. E uma vez, ela comentou sobre isso, ela falou assim, tem um filme, não sei o que, no cinema Paradiso. E eu disse, professora, eu quero muito assistir esse filme, só que eu não tenho, né? Não tem como, eu não tenho TV a cabo, não sei o quê. Eu lembro que eu falei na época, eu tenho VHS. E ela me emprestou aquele VHS, assim, eu pensei, meu Deus do céu, sabe? Eu coloquei aquele filme, assisti, fui devolver para ela depois. Tipo, era todo um ritual, sabe? Eu não tô sendo saudosista, mas assim, olha o trabalho que eu tive para assistir Cinema Paradiso. Talvez uma menina da minha idade hoje, da idade que eu tinha hoje, ela bota no YouTube e ela acha o Cinema Paradiso em alta resolução, maravilhoso, limpinho e cheiroso, sabe? Então, eu acho que é esse processo, sabe? Eu acho que talvez a gente tem mais acesso e parece que as coisas são mais fáceis, né? Então, quando você fez aquela pergunta lá atrás, né? Você acha que as pessoas procuram a crítica de cinema? Eu acho que às vezes as pessoas querem fazer crítica de cinema a qualquer custo, sabe? As pessoas gostam muito de filme, assistem muitos filmes e elas precisam dar a sua opinião sobre isso. Só que crítica envolve muito mais coisa, sabe? Envolve você ter, às vezes, inclusive um conhecimento técnico, muitas vezes, para escrever sobre um filme. Então, você abrir mão, às vezes, e esse filme eu não consigo falar, porque eu não tenho esse conhecimento técnico, eu preciso pesquisar sobre isso. Né? Então, eu acho também que abriram-se as portas, abriram possibilidades, mas o filtro tem que ser maior hoje, sabe? Eu acho que as pessoas, às vezes,
Ah, nossa, olha isso aqui, ó. Esse vídeo é legal sobre esse filme. Aí você assiste e você vê que a pessoa não está fazendo crítica de cinema. Às vezes ela está fazendo uma sinopse, às vezes ela está fazendo uma explicação do que é o filme. E não é isso. Crítica não é explicar, né? Crítica o nome é um texto crítico, né? Pensar o que você acabou de assistir e trazer para as pessoas, olha, isso aqui são detalhes que você pode prestar atenção, que podem ser interessantes para você. Então, eu acho que às vezes essa questão que tu trouxe, né? Ah, como é que era, como é que foi esse começo? Eu acho que esse começo sempre reverbera em mim, sabe? Essa coisa de não me dar por satisfeita em simplesmente assistir o filme, em devorar o filme, em assistir todos os lançamentos. Óbvio que por trabalho, às vezes, a gente precisa assistir muitos filmes, e, né, para suprir as demandas, mas eu ainda sou uma crítica que, se você me disser assim, ó, você pode escrever esse texto e ver esse filme hoje e publicar amanhã, ou você tem uma semana. Eu vou preferir uma semana, se eu puder escolher. Porque eu preciso digerir, eu preciso pesquisar, eu preciso entender o filme dentro da minha cabeça para transformar em crítica. Show de bola. Essa questão eu chamo de conteúdo raso, conteúdo profundo. Eu tenho várias nomenclaturas que eu inventei aqui para tentar me situar nesse universo que é o mundo assim, de quem escreve, né? Quem divulga, né? É diferente quem divulga e quem faz uma análise um pouco mais complexa e tal. Mas no final das contas, não sei se é porque eu já tô ficando velho e tal, eu parei um pouco de cismar com isso. Eu acho que, assim, tá falando sobre cinema, da forma que for, vai ter um público que tem gente que quer consumir, tem gente que quer consumir uma coisa mais instantânea, né? Aí vai lá no TikTok, tem lá não dá para fazer crítica ali, mas dá para falar um pouco sobre o filme. Você gostou daquilo ali? Vai lá, confere. Aí depois, se você quiser, você talvez até busque um outro conteúdo mais complexo, né? Depois que você viu, aí troque mais. Então, eu acho que tudo se completa, sabe, Bianca? Eu acho que tá falando sobre cinema é uma coisa bacana, a gente podia estar falando sobre tantas outras coisas, falando sobre cinema, isso é muito bonito. Eu tenho essa coisa meio, eu não sei nem a palavra que eu posso colocar agora, mas eu gosto de ver as pessoas escrevendo, falando sobre cinema, às vezes até sem nenhum conhecimento, entendeu? Que ela aprenda, que a pessoa aprenda, que a pessoa aprenda com aquilo ali. Que é a porta de entrada, né? Eu já vi vários... Tem coisas no TikTok muito boas. Tem gente que não sabe como começar. Então, às vezes joga alguns vídeos bem, assim, a coisa terrível, assim, sem análise, falando que a análise tá confusão. E aí você vai vendo a pessoa se desenvolvendo. É muito bonito também, né? Eu que sou um caçador de textos e vídeos, estou sempre vendo tudo, tentando ficar o máximo antenado possível. Eu vejo muita gente se desenvolvendo bastante. Isso é muito bacana, né? Nós, seres humanos, nos desenvolvemos em várias áreas da nossa vida. Então, se a pessoa tem essa paixão e tal, tem que ter o complemento, obviamente, com estudo. Eu sempre penso assim, ó, tem pessoas muito legais fazendo coisas no TikTok sobre cinema, e gente muito jovem. E aí eu penso assim, cara, talvez a menina que tá, não brincando, né? Mas tipo, vou fazer um TikTok sobre cinema, né? Aí eu vou falar, cara, pode ser a porta de entrada para ela, nossa, eu vou ler esse livro sobre cinema. Eu vou pensar, porque aí é essa troca. Você conhece pessoas e de repente alguém vai chegar para você e vai dizer assim: olha, lê isso aqui, ó. Isso aqui é a estética do filme. Aquilo ali pode ser uma porta para ela ir para um outro campo e às vezes descobrir coisas que ela não sabia que ela queria fazer. Né? Eu sempre digo assim, eu também. Todo mundo começa como rato de locadora. Ninguém nasce cinéfilo, né? A gente começa devorando tudo que vem pela frente. Um belo dia a gente começa assim, pô, eu gosto disso, isso aqui eu já não gosto, mas eu quero entender, né? Então, assim, ninguém nasce perfeito, sabe? Você não... Isso é o bacana de trabalhar com arte, né? Porque a arte vai sendo desenvolvida e a gente pode usar a mesma obra de arte para se reconhecer, né? E para se entender. Por exemplo, eu tenho vários rituais. Então, assim, eu gosto de rever alguns filmes de tempos em tempos. E quase sempre eu descubro coisas sobre mim e sobre o filme que eu não sabia. Né? E não é porque eu fiquei mais inteligente. Não é. Eu não sou mais a mesma. Eu tive experiências e coisas. O filme é o mesmo. Né? Mas eu fico diante de uma nova obra, sabe? Isso que é a magia. Eu acho que a grande magia do cinema é essa, sabe? É saber que daqui, sei lá, tô com 35. Se com 45 eu assistir de novo o Poderoso Chefão, não vai ser o mesmo Poderoso Chefão que eu vi aos 12 anos. Entendeu?
E isso é o barato, esse é o legal. Eu quero assistir esse filme e dizer, cara, não é o mesmo filme. Sabe? Esse é o barato. Eu não gosto quando parece o mesmo. Né? Que aí alguma coisa tá errada ou comigo ou com o filme. Né? Provavelmente é comigo, né? Mas aí a gente dá aquela escapada psicológica. Não, é o filme que não é bom. Então, não. Mas, na verdade, eu que não dei uma evoluída. Tem um livro muito bacana do Marcelo Janot, crítico de cinema aqui do Rio de Janeiro. O Janot teve aqui também. E é o Revisão Crítica, que ele pega textos anos atrás que ele fez e ele faz uma revisão sobre... É muito bacana, um exercício super bacana. E eu confesso que eu ainda não consegui ler, mas estou louco para parar o meu tempo para poder ler, porque primeiro que eu adoro o Janot, acho que ele tem um texto muito bacana, acho que a forma como ele fala de cinema é muito bacana. E sempre aprendo bastante com as postagens dele no Instagram, agora ele está mais no Instagram também, está começando aí para tecnologia, assim, ele é um grande DJ também, ele é famoso, um famoso DJ também aqui no Rio, e eu adoro o Janot, um cara muito gente boa, muito inteligente, e muito bacana esse livro, pessoal, para quem quiser, depois vocês procurem aí a Revisão Crítica, Marcelo Janot, acho que pode ser um exercício bem interessante, essa coisa do você viu o filme num tempo, depois você rever aquilo ali, como é que, né, você concorda, não concorda, como é que tá, né, a tua visão sobre aquilo ali, isso é muito legal. Ô, Bia, a gente já tem 1 hora de papo, viu como passar rápido? Meu Deus, falei demais. Que isso, foi ótimo, querida. Aí, olha só, a gente agora vai fazer o Bumerangue Cinéfilo para a gente encerrar o programa. O Bumerangue Cinéfilo é o seguinte. Sabe aquele programa da Marília Gabriela? Ela falava assim, uma cor, uma roupa. E aí você responde com uma palavra ou com uma frase curta. E aí a gente encerra o programa. Desde já te agradecendo pela presença. Eu que agradeço o convite. Muito bom, foi muito divertido. Tô adorando. Muito obrigado pelo teu conhecimento. Você falou tantas coisas bacanas. Depois eu vou até refletir mais ainda, que depois quando acaba, mas quando assim, dias depois eu revejo as entrevistas, até para poder refletir mais ainda sobre tudo que meus convidados trouxeram assim para o meu pensar, para o meu universo de pensamentos. Desde já te agradeço bastante. Está sendo uma noite. Eu que agradeço o convite. Foi maravilhoso. Vamos lá. Vamos pro bumerangue que eu tô. Vamos lá. Vamos lá. Dar conta. Bianca Zasso, o que mais incomoda uma crítica de cinema? Gente sem respeito na sala de exibição. Já responderam muito isso aqui. Bia, indica um filme brasileiro que mora no teu coração e que talvez ele não tenha sido tão visto. Pode ser um curta, um média, um longa. Eu sei que tem muitos, mas indica um filme aqui pra galera, que a galera sempre tá anotando as dicas que o pessoal dá. Então, dá uma dica de filme brasileiro bem bacana aí pra galera assistir. Eu vou dar uma dica de um curta de animação produzido numa cidade aqui pertinho de onde eu moro, no interior do Rio Grande do Sul, que é um curta focado no público infantil, mas que traz muitas questões para o público adulto também. Chama Leonel Pé de Vento, dirigido pelo Jair Giacomini, se acha fácil aí nos YouTubes da vida. E é um curta sobre um menino, sobre uma criança, a cabeça de uma criança, sabe? Certas coisas a gente perde quando a gente fica adulto, assim, essas possibilidades de sonhar mais alto, sabe? Então, Leonel Pé de Vento, do Jair Giacomini, que é um curta que eu gosto muito, e é de animação e é brasileiro. Que bacana, show de bola. Eu adoro quando vem com um filme diferente, assim, pelo menos um filme que ninguém nunca indicou, né? Porque é bom que cresce aqui o leque de possibilidades para a galera procurar. Eu mesmo já até anotei aqui, vou depois dar uma procurada. Você vai adorar, é muito fofo, muito lindo. Que bacana, show de bola. Bia, qual é o streaming que você assiste quando você está no repouso da sua casa? Qual é o streaming que você mais assiste? A MUBI leva todo o meu dinheiro. E eu fico direto, assim, eu quero dar conta daquele filme do dia, sabe? E aí também, mas tem coisas que entram, assim, que não é filme do dia, que eu quero assistir. Assim, eu brinco, né? Quando eu entro na plataforma, eu digo para a plataforma, lá vem você destruir minha rotina, assim, tipo, né? Tava tudo organizado e vem você destruir minha rotina, porque eu quero assistir todos os filmes que tem lá. Então, a MUBI é o meu streaming preferido. É muito bom. E a bolsa azul da MUBI, que todo mundo parece que tem, que eu vejo pelo Instagram, as pessoas indo nos festivais com a bolsa azul da MUBI. Eu vou na rua e encontro... Está sendo um fenômeno de vendas, ou não sei se é vendas ou as pessoas ganham, mas aquela bolsa ainda vai consumida. Vai ter um festival que só vai ter bolsa da MUBI.
É impressionante. E ela chama a atenção, que ela é azul. Ela é azul, não tenho assim. Ainda. Mas tu já viu, não já, Bia? Tu já viu? Já vi, já cobicei, óbvio. Ô, Mubi, poxa, Mubi, manda a bolsa aí, Mubi. Poxa, vou mandar pra gente mandar se possível, com filmezinhos dentro, umas edições bacanas, né? Tem bom gosto, pessoal, lá, né? Vamos. Tem streams maravilhosos, pessoal. O Mubi é um deles, né? A gente sempre fala muito do Mubi aqui, né? A maioria dos convidados falam a Mubi. Mas tem a Fílmica, tem o Reserva Imovision, tem o Belas Artes, também a La Carte. Tem tanta coisa bacana. Só vocês procurarem. A maioria desses streamings tem como você navegar, pessoal. Até para vocês verem como é que está o catálogo, né? Tá pesquisada. Depois, se vocês gostaram, vai lá dar um incentivo que é importante para esses projetos continuarem aí, preenchendo o coração de nós, cinéfilos. Bia, seguinte. Na tua infância, em qual cinema você assistiu a mais filmes? Na minha infância, eu assisti muito num cinema, infelizmente, sim, eu fui de uma geração que não frequentou cinema de rua na infância, né? Mas eu tinha um cinema, um shopping chama Monet, tá? Em Santa Maria. E era o Monet 1 e o Monet 2. Quase sempre eu ia na sala Monet 2, que era onde passava muito cinema brasileiro, e, digamos, os filmes mais alternativos passavam sempre no Monet 2. Foi uma sala que eu frequentei pra caramba. Foi a sala onde eu vi Central do Brasil, que eu lembro, assim, que foi marcante. Lembro também de assistir o primeiro Harry Potter, né? Então, assim, foi marcante para mim, porque eu era uma leitora de Harry Potter, e aí eu fui no cinema assistir, mas o Central do Brasil foi mais, porque foi o primeiro filme brasileiro que eu fui ver sozinha, sabe? Tipo, juntei a mesada e fui assistir Central do Brasil, sabe? E o filme estava sendo muito badalado, eu escutava aquelas coisas, aquelas reportagens, e queria assistir aquele filme, assim. E eu lembro de chorar muito, muito. Essa sala de cinema, eu chorei muito nessas salas de cinema. Então, é bem marcante na minha infância. E o Monet 2, eu sempre dizia, tá no Monet 2, né? Que era a sala, assim, que eu tenho mais lembranças, assim. Bacana. Essas lembranças que a gente tem dentro das salas de cinema são tão bacanas, né? Eu sempre gosto de relembrar as minhas lembranças, né? Assim, em papos, né? Com a galera, com todo mundo. É muito bom, muito bom. E agora, Bia, a última pergunta do programa. A pergunta mais difícil... Essa pergunta, Bia, caiu no vestibular do IME, do ITA, aqueles vestibulares mais difíceis do Brasil. Os nerds de todo mundo não conseguiram, assim, encontrar respostas, ficaram perdidos. Nem professor de cursinho sabe encontrar direito essa resposta, mas tenho certeza que você, Bia cinéfila, vai conseguir me dar uma resposta muito interessante para esta pergunta, que é a seguinte, Bia. Qual é teu filme favorito com o Nicolas Cage? Mandy. Mandy! Poderíamos passar um programa todo eu contra-argumentando. Eu sei que o Mandy é um filme muito querido por todos, eu sei disso, mas eu tenho algumas questões sobre esse filme. Mas, de qualquer forma, tá valendo. Convidado assim, eu não consigo, depois que a gente fez podcast, a gente fez vídeos sobre o Mandy lá no Formiga Elétrica, e eu costumo dizer assim, eu tinha um outro filme preferido do Nicolas Cage, mas sabe quando apaga da memória? E tipo, Mandy, eu sou assim, Nicolas Cage, Mandy. Eu tô associando, é o homem do Mandy. Agora ele não é mais o sobrinho do Popó, tá? Ele é um cara do Mandy. Gosto muito, já vi 2 vezes e veria uma terceira, porque... Mas, enfim, gostos peculiares, né? É um filme querido por muitos, eu entendo. É um filme querido por muitos. O pessoal indica muito aqui. Fala vários filmes do Cage, né? Eu fico brincando que eu pego muito no pé dele, porque ele era meu ídolo quando eu era criança, né? Então eu vi muita coisa do Cage. Eu não vi todos os filmes do Cage, mas acho que eu vi uns 90% dos filmes do Cage. E depois eu fui começando a ver que ele teve uma fase muito ruim, né? Muito ruim. E aí eu comecei a pegar no pé dele, é uma loucura. Não é à toa que no meu aniversário, que eu fiz aniversário no domingo, eu não recebo tanta mensagem quanto o do dia do aniversário do Cage, que é em janeiro. As pessoas me mandam mensagem
pentelhando, é meme do Cage, me mandam, já mandaram até a fronha do Nicolas Cage, mandaram um monte de coisa, camisa Você do tem Nicolas fronha Cage. do Nicolas Cage, aqueles Agora já não pijamas que aparecem na internet? Não. Então, tentaram copiar, mas ficou horrível. Foi um negócio terrível, assim. Aí até nem tem mais comigo, mas tem camisa do Nicolas Cage, é um negócio terrível. Mas, de qualquer forma, o pessoal cita muito aqui o Arizona Nunca Mais, Era esse o meu filme favorito. Era esse. Então, Face Off, né? Outra Face, Despedido em Las Vegas também. Tem tantos outros filmes. Ele trabalhou com muita gente boa, né? Com o próprio Coppola, né? E o Scorsese, com o Brian De Palma, né? O Snake Eyes. Então, tanta coisa bacana. E é isso, pessoal. Depois vocês vão assistir os bons filmes do Nicolas Cage. E vão ver Mandy também, para ver se vocês concordam. Exato! Vamos ver Mandy, gente. Vamos dar Quem não viu ainda. Aí. Quem não viu ainda. O Cosmatinho, filho do Cosmato, lá, o cara sabe fazer as coisas. Vamos ver, Mandy. O Mandy, eu acho que ele não está em nenhum streaming, mas está naqueles streamings pagos, que você paga R$6, R$5 e consegue assistir o filme. Então não deixe de conferir também, porque é importante assistirmos filmes sempre. Eu não sei se vocês vão gostar, não, hein? Ó, eu só aqui não Eu tenho um programa lá no Cinepop, Bia, que é o Tribunal Cinéfilo. Que a gente pega pessoas, uma pessoa gosta do filme e a outra não gosta. Aí, ó, pá! Mas é muito divertido, A gente fez um programa lá sobre Nicolas Cage. Eu contra a Vilker Medeiros, grande crítico de cinema lá do Recife. Foi muito engraçado. Quem quiser, pessoal, procura lá na página do Cinepop. Em breve. Não! Tu tem que ver os embates, tem que ver os duelos que eu consigo lá. O próximo vai ser Lua de Cristal. Vai ser sensacional. Tenho muitas defesas em Lua de Cristal. Então, vai ser sensacional. Quero muito assistir Lua de Cristal. Quero muito ver. Vai ter Cinderela Baiana. Olha, vocês não sabem o que aguardem lá. Depois vocês procuram lá, tá, pessoal? No YouTube do Cinepop. Bia, estamos chegando ao fim. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares. Lembra aquela musiquinha? Quando o pessoal... a entrevista era boa. Bia, muito obrigado. Eu adorei o nosso papo. Olha, você é nota 1000. Vou te acompanhar sempre. E, poxa, muito obrigado por ter disponibilizado aí uma horinha do seu tempo. Para você que a logística é toda complexa, muito obrigado por estar aqui. Eu sei como é que é. Muito obrigado. Fico com o coração assim preenchido. Muito obrigado mesmo. Você vai me fazer refletir sobre várias questões. Tenho certeza sobre isso. Bia, como é que a pessoa te acha? Fala pra gente, assim, como é que primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez, foi muito divertido. Acho que eu tava com medo dessa última pergunta, mas foi tranquila, sopetão, você viu, né? De primeira, marcou de primeira lá no... Mas, para o pessoal me achar, eu sou sócia do Formiga Elétrica, é um site Formiga Elétrica, a gente tem um canal no YouTube também, onde a gente faz videocasts, que é o Formiga na Tela. A gente já falou de vários filmes legais. Recentemente a gente fez um vídeo muito bacana sobre a edição do Django, que saiu agora pela Versátil Home Video, que eu e o Daniel escrevemos textos para o livreto, né, da Versátil. Foi muito legal, foi um programa muito bacana, mas a gente já falou de várias coisas, inclusive sobre Mandy, várias vezes. E se você quiser me achar lá no Formiga Elétrica, www.formigaelétrica.com.br. A gente também tem uma campanha no Apoia-se do Formiga Elétrica. Quem quiser colaborar, a gente tem conteúdo exclusivo, lives exclusivas, bate um papo com a galera, sorteio de brindes, que é o apoia.se/Formiga Elétrica. Aí você escolhe lá um valor para nos ajudar e tem as recompensas bem bacanas. E eu também apresento uma série de vídeos no YouTube chamada Bia na Toca, produzida pela Toca Audiovisual, que é uma produtora aqui de Santa Maria. Já falei de vários filmes lá. Uma época eu falava de lançamentos, falei de diretores, tem entrevista também. É bem diversificado assim. Atualmente ele está no Reels, eu faço as dicas no Reels do Instagram da Toca Audiovisual, que é @Toca Audiovisual. E estou sempre escrevendo por aí, né? Enfim, estão sempre me chamando ali, já escrevi um monte de lugar. Mas se você for lá no Formiga Elétrica e no Bia na Toca, vai achar essa carinha aqui falando sobre a coisa mais importante, talvez uma das coisas mais apaixonantes da vida, que é o cinema. Show de bola. Pessoal, um beijo para todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado aí, todo mundo teve aí, o Gustavo, Cecília, Carlos, teve mais gente também. Um beijo para todos vocês. Não deu para ver direito, mas beijos.
Um monte de mensagem aqui. Um beijo para todo mundo. Pessoal, semana que vem estamos de volta aqui na próxima terça-feira com mais um convidado ou convidada. Eu mostro para vocês depois a lista de maio, tá bem bacana. Tem vários nomes bem legais. Vocês vão gostar. Muito obrigado pela presença. Um beijo para todo mundo. Bia, fé com Deus. Continua sendo essa mulher nota 1000. Essa crítica de cinema fantástica. Um beijo para você. Beijo da Bia, gente. Até a próxima. Valeu.